1 Coríntios capítulo 12. Os dons do Espírito Santo. Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. 2. Vocês sabem que, quando ainda eram pagãos, vocês eram desviados, de várias maneiras, para a adoração dos ídolos, os quais não têm vida. 3. Por isso precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus. E que ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. 4. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. 5. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. 6. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. 7. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. 8. Para uma pessoa o Espírito dá a mensagem de sabedoria e para outra o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. 9. Para uma pessoa o mesmo Espírito dá a fé e para outra dá o poder de curar. 10. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres, e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas e para outra ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. 11. Porém é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer. Um corpo e muitas partes. 12. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes. E todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. 13. Assim, também, todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. 14. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. 15. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. 16. Se o ouvido disser, já que não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. 17. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E, se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? 18. Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. 19. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. 20. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. 21. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você, e a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. 22. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias. 23. E aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial. 24. Que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. 25. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. 26. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. 27. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. 28. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos. Em segundo, os profetas. E, em terceiro, os mestres. Em seguida pôs os que fazem milagres. Depois os que têm o dom de curar, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. 29. Nem todos são apóstolos, ou profetas, ou mestres. Nem todos têm o dom de fazer milagres. 30. Nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. 31. Por isso se esforcem para ter os melhores dons. Porém eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. Salmos de número 19. A glória de Deus revelada no céu e na lei. Salmo de Davi. Ao regente do coro. O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. 2. Cada dia fala dessa glória.
ao dia seguinte, e cada noite repete isso, a outra noite. 3 Não há discurso nem palavras, e não se ouve nenhum som. 4 No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou no céu uma barraca para o sol. 5 O sol sai dali todo alegre como um noivo, como um atleta ansioso para entrar numa corrida. 6 O sol sai de um lado do céu e vai até o outro lado, nada pode se esconder do seu calor. 7 A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança, e dão sabedoria às pessoas simples. 8 Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros, e iluminam a nossa mente. 9 O temor ao Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos, e sempre se baseiam na verdade. 10 Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel, mais doces até do que o mel mais puro. 11 Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo, e eu sou recompensado quando lhes obedeço. 12 Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. 13 Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria, não permitas que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita, e ficarei livre do grave pecado da desobediência a ti. 14 Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. Salmos de número 20. Oração pela vitória. Salmo de Davi. Ao regente do coro. Ó Rei, que na hora da angústia o Senhor Deus responda à sua oração. Que o Deus de Jacó o proteja. 2 Que, do seu templo, Deus lhe envie socorro, e que, do monte Sião, ele o ajude. 3 Que Deus lembre de todas as suas ofertas, e aceite com prazer os seus sacrifícios queimados no altar. 4 Que Deus satisfaça os seus desejos, ó Rei, e permita que todos os seus planos deem certo. 5 Então daremos gritos de alegria pelo seu triunfo, e, em louvor ao nosso Deus, levantaremos as bandeiras da vitória. Que o Senhor atenda todos os seus pedidos, ó Rei. 6 Agora sei que o Senhor dá a vitória ao rei que ele escolheu. Do seu santo céu, ele lhe responde, com o seu grande poder, ele o torna vitorioso. 7 Alguns confiam nos seus carros de guerra, e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor, nosso Deus. 8 Eles tropeçarão e cairão, mas nós nos levantaremos e ficaremos firmes. 9 Ó Senhor Deus, dá a vitória ao Rei. Responde-nos quando pedirmos a tua ajuda.